Estamos em mergulho! Estamos em mergulho! Um voo doméstico para Detroit. Vamos, saia disso, pelo amor de Deus! Termina em uma espiral angustiante. A aeronave ficou totalmente destruída. Foi um impacto muito forte. O que aconteceu foi num piscar de olhos. Uma análise mais aprofundada dos dados de voo. Proteção contra gelo. Padrão 7. Leva a uma descoberta impressionante. É Roseland de novo. O que condenou o voo 3272 é um perigo que a indústria aérea conhece há anos. Por que esperar? Na aviação, mitos são difíceis de morrer. Para cumprir a missão, investigadores questionam algumas das maiores organizações da aviação. Estava na hora de acabar com esse mito. Acidentes aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Mito mortal. 26 passageiros estão a caminho de Detroit, em Michigan, a bordo do voo Comair 3272. 9 de janeiro de 1997. É um voo curto vespertino, operado por uma das maiores companhias aéreas regionais dos Estados Unidos. O carro-chefe da frota Comair é o Embraer 120, um turbohélice de fabricação brasileira. O avião se saía muito bem, em todas as condições que se podia pensar, para o tipo de operação que estávamos fazendo. Tarinda Ogden é comissária de bordo da Comair há 5 anos. Aqui está sua bebida, Ken. Muito obrigado pelo gelo. O copiloto Kenneth Reese e o comandante Dan Carlson têm se alternado na pilotagem o dia todo. Essa é a terceira viagem do dia e o copiloto Reese está nos controles. Eu voei com o Kennedy 2 ou 3 vezes. Stuart Lauer é um ex-piloto da Comair. Eu o considerava um piloto muito capaz. Ele sabia o que estava fazendo. Perto de Detroit, estamos em 2:39. Copiou? O voo 3272 partiu de um aeroporto perto de Cincinnati, em Ohio, às 3:08 da tarde. Espera-se que ele chegue em Detroit logo após as 4 horas da tarde. O que queremos fazer é voar do ponto A ao ponto B. Levar os passageiros com segurança e não matá-los de susto. Seguindo o rumo 030 para a aproximação Comair 3272. A tripulação está com o avião no piloto automático, enquanto descem de 19 mil pés. Na aproximação de seu destino. Só solavancos. Eles passam por uma turbulência inesperada. Apesar da viagem turbulenta, o voo ainda está dentro do horário. 15 horas e 43 minutos. No controle de aproximação de Detroit, Stephen Cochran orienta o voo 3272 na sua trajetória para a pista. Comair 3272 em aproximação de Detroit, seguindo em 050, vetor para a pista 3 direita. É uma outra quinta-feira movimentada para o controlador veterano. Detroit Cactus 50A, 13 mil pés. A tripulação de um Airbus faz contato. Cactus 50, Detroit, entendido. Aguarde vetores para a pista 3 direita. O controlador quer que o Airbus pouse antes do Comair 3272. O jato estava muito mais rápido do que o voo da Comair. Então, o controlador de tráfego aéreo decidiu dar prioridade ao jato em vez do turbohélice e pediu para eles diminuírem a velocidade. Comair, mantenha 190 nós. Se não puder, avise. Entendido. 190 nós, Comair 3272. O copiloto Reese reduz a velocidade para 190 nós. Para deixar o Airbus pousar primeiro. O fato de o voo 3272 ter sido posto atrás do Cactus 50 requisitou mais manobras do que estava programado. Senhoras e senhores, estamos em nossa aproximação final para Detroit. Por favor,
Apertem seus cintos e recolham suas bandejas. O turbohélice deve estar na pista em menos de 15 minutos. Vamos fazer uma verificação de descida. A fase de aproximação é a hora mais movimentada em termos de trabalho para o piloto. E é essa a hora que ele gostaria de ter a ajuda do piloto automático. Proteção contra gelo. Para-brisa, hélices. Padrão 7. Pressurização? Enquanto eles descem para 8.000 pés, os pilotos realizam uma série de verificações de padrão. Automático. Quando nos aproximamos para o pouso, entramos no que chamamos de cockpit estéreo. Ligado. Não tem bate-papo, é estritamente profissional. Comer 3272, reduz a velocidade para 150. Agora o controlador quer que o turbohélice reduza a velocidade para 150 nós. Comer 3272, reduz a velocidade para 150. A velocidade 150, Comer 3272. Ele sempre tem que dizer tudo 2 vezes. É distúrbio de memória a curto prazo. Ah, então é isso? É sim. Comer 3272, agora vire à esquerda para 090. Virando para 090, Comer 3272. O avião estava respondendo devidamente a todos os comandos do controle de tráfego aéreo e não indicava nenhum problema. O avião se inclina à esquerda enquanto os pilotos fazem a última curva. O copiloto Reese espera que o piloto automático faça o avião ficar nivelado de novo. Alerta. É o indicador de velocidade. É, eu já vi. Potência. O comandante manda acelerar para ganhar velocidade. Obrigado. Mas não funciona. Em vez disso, o piloto automático do avião se desliga. Quando o piloto automático se desligou, começou uma rotação muito repentina para a esquerda. Reese se esforça para nivelar o avião manualmente. É preciso muito esforço para mover os manches. Tem que pôr força até conseguir colocá-los onde você quer que fiquem. Ele força o manche para a direita, tentando corrigir a rotação acentuada. Não aconteceu nada. A aeronave continuou a girar para a esquerda. Estamos em mergulho! Não. Estamos em mergulho! Não! Ah, Deus! Não. Você não desiste nunca. Faz o que tiver que fazer para conseguir. Vamos! Saia disso, pelo amor de Deus! Não! Deus! Mas parece que não há nada que os pilotos possam fazer para salvar a aeronave em espiral. Não havia como controlar. Nada podia ser feito. Para a recuperação não havia altitude suficiente. A aeronave ficou totalmente destruída. Foi um impacto muito forte. O voo Comer 372, com rota de Cincinnati para Detroit, caiu em um campo 35 quilômetros a sudoeste da pista. Socorristas e equipes de reportagem chegam ao local. Eles logo descobrem que todos os 26 passageiros e os 3 tripulantes estão mortos. Nós gostaríamos de dar os nossos pêsames às famílias. Nossos corações estão com aqueles que perderam seus entes queridos hoje. A súbita perda de 29 vidas deixa famílias e amigos angustiados.
Como um voo comercial se aproximando de um grande aeroporto dos Estados Unidos pode dar tão errado? 10 de janeiro de 1997. Na manhã após o acidente, uma cicatriz negra em um campo congelado marca a zona fatal de impacto do voo 3272. Famílias e amigos assistem a uma missa para as vítimas do acidente. Uma equipe do Conselho de Segurança do Transporte Nacional já está trabalhando, recuperando pedaços de destroços para análise. Meu Deus, como está frio lá fora. O especialista em sistemas do NTSB, John Delisi, enfrenta um dos maiores desafios de sua carreira. Sabíamos que o avião estava se aproximando de Detroit e que alguma coisa dramática aconteceu. De repente, alguma coisa deu errado. Que bagunça. Richard Rodrigues, do NTSB, lidera a investigação. A nossa missão é encontrar a causa de um acidente e fazer as recomendações para que nunca aconteça de novo. A primeira tarefa é encontrar as caixas pretas do avião e levá-las para um laboratório para análise. Passamos cerca de 8 horas naquele primeiro dia separando os destroços. E no final da tarde conseguimos encontrar os gravadores de voz e de dados de voo e os mandamos para Washington. Vamos embalar os dois. Enquanto esperam por notícias sobre as caixas pretas, os investigadores vão para o aeroporto metropolitano de Detroit. Eles querem conversar com a última pessoa a falar com os pilotos, o controlador de aproximação. Estava chegando na hora do rush, num tempo ruim de inverno. No controle de tráfego aéreo, descobrimos que o tempo estava ruim e aviões estavam se acumulando na aproximação a Detroit. Foi quando o voo 50 da American West Airlines fez contato. Logo depois do 3272. Detroit Cactus 50A, 13 mil pés. Então eu falei para os pilotos da Comer para diminuir a velocidade. Comer, mantenha 190 nós. Se não puder, avise. Eu deixei bastante distância entre eles. Havia outros aviões se aproximando de Detroit, então às vezes quando ficam muito perto pode ter um problema com esteira de vórtice saindo de um avião que pode afetar o outro. Uma esteira de vórtice é um tornado horizontal que se forma atrás de uma aeronave. Se um avião voa muito perto da esteira de outro, ele pode ter uma turbulência súbita e extrema. Então, aqui está o Airbus da American West Airlines, voo 50. O Airbus tem quase 2 vezes o tamanho do Embraer 120. E aqui está o Comer voo 3272. Teria a esteira de vórtice do grande jato derrubado o voo 3272? A esteira. Precisávamos ver se o avião acidentado voava sob o outro avião, cruzando o seu caminho. O Embraer está quilômetros atrás e 1.500 pés abaixo do Airbus. Ele pode ter sido pego na esteira. Peça os dados da NASA. Vamos ver o que eles acham. Um incidente de esteira de vórtice parece possível. Ah, meu Deus! Mas os investigadores não saberão ao certo até que os especialistas da NASA analisem os dados do radar. Enquanto isso, Rodrigues explora outras possibilidades. O que aconteceu com as hélices? Ele está muito familiarizado com esse tipo de avião, já que investigou acidentes anteriores envolvendo o Embraer 120. Uma pá de hélice de um Embraer 120 se desprendeu devido a um trincado por fadiga. Foi num acidente na Geórgia. A tripulação conseguiu pousá-lo, mas foi muito difícil controlá-lo. Em 2 casos anteriores, parte de uma pá de hélice se partiu no meio do voo. Poderia isso ter acontecido de novo? Se os pilotos mal conseguiam controlar a aeronave, isso poderia ter sido um problema para o 3272.
Rodrigues analisa os detalhes no local onde as duas hélices foram encontradas no acidente de Detroit. Ele faz uma descoberta preocupante. Parte de uma pá foi parar a 29 metros de distância da principal cratera de impacto. Ele fica imaginando, será essa a terceira vez que ele vê uma falha numa hélice do Embraer 120? Precisamos olhar as pás da hélice. Nós queríamos ver as pás da hélice para ter certeza de que elas estavam intactas na hora do impacto. Rodrigues estuda o fragmento da pá, procurando evidências de falha. Se as hélices estavam ligadas e girando na hora do impacto, elas teriam atingido o solo com uma força imensa, causando danos distintos em cada pá. Estes são danos por impacto. As pás giravam à direita. A análise não deixa dúvidas. Embora as hélices tenham se fragmentado quando atingiram o solo, elas não falharam no voo. Conseguimos determinar que nada se partiu do avião durante a trajetória do voo. Logo depois que os investigadores descartam uma possível causa, eles descobrem outra pista intrigante. Rodrigues? O que descobriu? É a alavanca do extintor. Parece que foi acionada. Mas olha isso. Um membro da tripulação teria que puxar e virar essa alavanca se um dos motores estivesse em chamas. É uma descoberta que tem implicações assustadoras. Então, será que o motor pegou fogo? Coloque isso ali. Os investigadores do NTSB exploram uma teoria perturbadora enquanto tentam descobrir por que o voo Comair 3272 despencou do céu. Parece que um dos pilotos puxou uma alavanca de extintor de um motor. A tripulação pode ter lutado contra um incêndio durante o voo. Sem dúvida houve um incêndio, mas quando? Mesmo com os motores estando danificados pelo fogo, os investigadores precisam determinar se o fogo começou antes ou depois que o avião bateu no solo. O fogo durante o voo tem uma temperatura mais elevada do que o fogo no solo, então você tem uma desintegração ou desaparecimento do metal na carenagem do motor e assim por diante. Se o fogo começou enquanto o avião estava voando, Rodrigues deve encontrar marcas de fuligem em um padrão horizontal. Se começou no solo, as chamas teriam ido para cima. Neste caso, era uma temperatura baixa. Todos os padrões de fuligem eram verticais, não havia nenhuma corrente de ar que mostrasse incêndio durante o voo. Estou vendo o fogo pós-impacto. Não houve fogo em voo de jeito nenhum. E depois de investigar mais, percebemos que a posição estendida da alavanca foi resultado do dano causado pelo forte impacto do acidente. Com o fogo do motor descartado, os investigadores recorrem à análise da NASA dos dados do radar do aeroporto. Talvez haja evidência de que o pequeno turbohélice tenha voado muito perto de um grande jato. Então é isso. Mas é outro beco sem saída. Não foi uma esteira de vórtice. A análise revela que a esteira do voo da American Airlines 50 não poderia ter chegado até a altitude do Comair 3272. Os investigadores estão de volta onde começaram. Por que 29 pessoas morreram poucos minutos antes do pouso ainda é um mistério. Certo, todos prontos? Eles finalmente têm acesso à informação armazenada no gravador de dados do voo do avião. O motor esquerdo, por favor. Isso deve dar a eles detalhes importantes sobre como a aeronave estava voando. Agora o direito. Até o momento do impacto. Começa aqui. Os motores consomem muito combustível, mas a velocidade permanece a mesma. Os dados revelam um detalhe intrigante. Pouco antes da guinada repentina do avião, os motores estavam acelerados, mas com pouco efeito.
O gravador de dados do voo indicou que a aeronave tinha uma degradação significativa na performance. Olha o que está acontecendo aqui. O piloto automático ligado, a curva é feita. Devia se estabilizar aqui. Mas não estabiliza. Continua girando. O que ficou evidente para nós foi que o avião continuou a girar. Mesmo com o piloto automático mandando o avião se nivelar. Alguma coisa segurou os motores. Conforme Rodrigues estuda os dados, ele acha que sabe o que pode ter causado a perda de performance. 4.000 pés. Ele caiu do céu. Tem todas as características de uma coisa que ele já tinha visto antes. É Rose Lawn de novo. Em outubro de 1994, os pilotos do voo 4184 da American Eagle repentinamente perderam o controle de seu turbohélice. Ele despencou do céu e caiu perto da cidade de Rose Lawn, em Indiana. Todas as 68 pessoas a bordo morreram. A causa foi um fenômeno conhecido como formação de gelo, onde um acúmulo de gelo nas asas leva a um stall aerodinâmico. Quando isso acontece, você não produz a sustentação que precisa, a perda de sustentação. É isso que a palavra stall quer dizer. Quando uma asa entra em stall, ela perde a sustentação totalmente. Depois do acidente de Rose Lawn, a FAA ficou muito preocupada com a performance de aeronaves turbohélice em condições de formação de gelo. A Administração de Aviação Federal ficou tão preocupada que realizou testes em larga escala, fazendo voos com turbohélices em precipitações supergeladas, borrifadas de um avião-tanque com água. Eles descobriram que a aeronave acumulava gelo em cima da asa e gerava um arrasto muito significativo. A descoberta mais dramática dos testes de voo foi que essa camada de gelo, da espessura de uma folha de lixa, poderia causar grandes problemas para os pilotos. E ficamos muito surpresos ao ver que uma pequena quantidade de gelo foi o suficiente para afetar a aerodinâmica e fazer com que uma asa perdesse a sustentação. Em março de 2001, um turbohélice teve um problema grave com o gelo e despencou 8.000 pés, antes de o comandante conseguir recuperar o controle. O comandante era Stuart Lauer. Eu tremia como vara verde, quer dizer, a adrenalina estava a toda. Assim como o voo de Stuart Lauer. É o indicador de velocidade. Eu já vi. O Comair 3272 caiu do céu em um instante. É complexo aerodinamicamente, ainda mais com a contaminação de gelo no avião. Nesse momento, é muito difícil recuperar, a menos que você ganhe velocidade aerodinâmica. E o único jeito de fazer isso é apontando o nariz para o solo. Não é uma coisa que um piloto quer fazer ao tentar recuperar um avião. Vamos! Saia disso, pelo amor de Deus! Estamos em mergulho! Estamos em mergulho! Deus! Eu tive sorte. Eu tinha muita altitude. Eu precisei de mais de 7.000 pés para recuperar o controle da aeronave. Eles só tiveram 4.000 pés. Então, vamos ver o voo deles. Os investigadores precisam descobrir tudo o que podem sobre as condições do tempo que os pilotos da Comair enfrentaram quando se aproximaram de Detroit. Agora vamos ver os dados do tempo. Eles sabem que para que o gelo se acumule nas asas de um avião. E vamos ver a trajetória de voo. A temperatura, a precipitação e a velocidade da aeronave devem todas estar em uma combinação muito específica. Os dados de clima começaram a mostrar um avião em aproximação. Um avião voando em condições leves de formação de gelo. Cacto 50, um aviso. Temos pistas escorregadias e pouca visibilidade. Como está aí em cima? De acordo com controladores de Detroit, outras aeronaves, incluindo o voo diretamente à frente do Comair 3272, relataram condições de formação de gelo.
Gabriel 237 a 32 aqui. Formação de gelo moderada com possibilidade de geada. Entendido. Comer 3272, como está aí em cima? O estranho foi que os pilotos da Comer não falaram da formação de gelo. Comer 3272, um pouco de turbulência, mas só isso. Eles voaram em condições de formação de gelo. Os investigadores sabem que até uma fina camada de gelo pode ser perigosa. Talvez os pilotos da Comer não tenham visto gelo nas asas. O Embraer tem uns 6 metros da janela da cabine do piloto até a parte superior da asa, onde o gelo estaria se formando. Então, é muito difícil de ver em condições de pouca luz e o 3272 estava voando entre nuvens e no final da tarde. Mas tem uma coisa que não faz sentido. Se os pilotos do voo da Comer perderam o controle devido ao acúmulo de gelo, por que eles só foram afetados pelo tempo? Nenhum dos outros aviões que estavam se aproximando de Detroit teve problemas. Então, tínhamos que investigar mais por que esse foi o único avião que teve problema. Os investigadores do NTSB agora têm certeza de que o voo da Comer 3272 voou através de condições de congelamento. O que eles não sabem é se essas condições foram graves o bastante para derrubar o avião. Queríamos entender o papel que a camada de gelo teve no movimento lento e constante de giro para a esquerda que o avião fazia. Em busca de respostas, eles visitam um centro de testes da NASA. Aqui eles podem ver com os próprios olhos como e quando o gelo teria se formado nas asas do voo 3272. Prontos para começar? Estávamos ajudando o NTSB a identificar as formações de gelo em potencial e o que essas formações poderiam causar nas características do voo. Tom Ratvaski é um pesquisador da NASA. Uma seção de uma asa é instalada em um túnel de vento. Nós conseguimos uma secção de uma asa original de um MB-120. Vamos começar. Temperatura e velocidade do vento definidas? Diminuímos a temperatura para ficar igual à das condições de voo. O ventilador foi ligado para simular a velocidade das condições de voo. Vamos adicionar a precipitação. Também existe um sistema de barras de spray que injetam a água borrifada nesse fluxo de ar. O teste simula as condições exatas enfrentadas pelo voo 3272. Lentamente e quase imperceptivelmente, o gelo começa a se acumular na asa. Mesmo num túnel de vento iluminado, seria muito difícil de ver. O tipo de gelo formado ficou relativamente claro. Era muito rugoso. O gelo muda a forma da superfície da asa, então essas superfícies aerodinâmicas não fazem o que deveriam fazer. Podemos conseguir as medidas, por favor? O teste não deixa dúvidas. Uma camada fina, mas perigosa de gelo acaba se formando nas asas do voo 3272. A NASA nos deu a informação de que a acumulação de uma fina camada de gelo era muito perigosa e problemática, tanto para o piloto quanto também para a aeronave. Certo, obrigado pela ajuda. Obrigado. Mas ainda tem uma coisa sobre o acidente da Comer que o teste da NASA não explica. O Embraer 120, como a maioria dos aviões comerciais, tem sistemas anti-gelo e de degelo para voar em clima de inverno. Os investigadores precisam saber se os pilotos ativaram esses sistemas. Estão prontos? Vamos ouvir. Eles recorrem ao gravador de voz da cabine. Vamos fazer uma verificação de descida. Proteção contra gelo. Para-brisa, hélices, padrão 7.
Os pilotos passam por uma lista de verificação de aproximação. Um dos itens da lista de verificação de aproximação é o padrão 7, que são os diversos recursos antigelo que eles têm na aeronave. O sistema antigelo aquece eletricamente o para-brisa e as hélices. Mas para as asas, existe um sistema diferente, que conta com um dispositivo mecânico chamado degelo pneumático. O sistema é feito de borracha e cobre o bordo de ataque das asas. Quando ativado, ele infla e expande para rachar o gelo acumulado. O gelo aguenta até um ponto, depois ele quebra e vai embora com o vento. Pressurização? Redefinido para pouso em Detroit. Rodrigues escuta esperando que os pilotos ativem o degelo pneumático. Luzes de pouso. Luzes de pouso acesas. Circuito cruzado? Circuito cruzado desligado. Então está completo. Eles fizeram tudo certo, menos ativar o sistema de degelo. Por quê? Nada indicou que eles estivessem preocupados com a formação de gelo na aeronave. Você tem os documentos pré-voo? Os investigadores querem saber por que os pilotos não ativaram um sistema de bordo que poderia ter salvado o avião. Eles verificam os registros de expedição. Talvez não tenham informado a tripulação sobre as condições de tempo que enfrentariam. O voo recebeu os papéis para a expedição de Cincinnati, que incluía avisos sobre risco de formação de gelo na área de Detroit. Risco de formação de gelo na trajetória? Que surpresa! Gelo em janeiro? Eles sabiam que teria gelo, mas não acionaram o degelo pneumático. O degelo pneumático não foi ativado. Então, queríamos saber quando esse sistema deveria ter sido usado e por que não foi usado nessa aproximação. Os investigadores do NTSB sabem que o voo 3272 voou através de condições perigosas de formação de gelo. Eles também sabem que os pilotos não ativaram o sistema de degelo crítico. Mas eles não sabem o motivo. Eles deveriam saber que tinha risco de formação de gelo. Com certeza deviam suspeitar disso. Os registros de trabalho dos pilotos revelam que Carlson era um veterano que estava há 7 anos na Comair. Ele até ajudou a escrever os procedimentos de treinamento de pilotos para a companhia aérea. O capitão era conhecido como um piloto que seguia as regras. O copiloto Kenneth Reese era um piloto igualmente capaz, que também era um instrutor de voo certificado. Eram pilotos bem treinados e tinham muita experiência de voo no corredor centro-oeste, onde tem muitas condições de formação de gelo. Então, se começasse a se formar gelo na asa, o que você faria? Os investigadores falam com outros pilotos da Comair para ver como eles lidariam com cenários similares. O que você faria? Esperaria? Esperaria? Esperaria. Quanto gelo? Certo. Estávamos recebendo informações que eles esperariam chegar até meia polegada de gelo acumulado antes de ativarem o degelo pneumático. Isso foi uma surpresa muito grande para nós. A revelação sugere que as ideias ultrapassadas da Comair sobre formação de gelo estão colocando pilotos e passageiros em risco. Por que esperar? Bridging. Quando o degelo pneumático foi inventado, ele inflava com uma pressão muito lenta e ficava inflado por um tempo. E os pilotos ficaram preocupados de que o gelo poderia se formar sobre a forma inflada, um fenômeno conhecido como bridging. Bridging de gelo era uma preocupação com sistemas mais antigos de degelo que inflavam e desinflavam lentamente. Havia um risco de que, se os pilotos ativassem o sistema cedo demais, gelo poderia se acumular e formar uma casca ou bridge além do limite do sistema inflado. Isso poderia tornar o sistema de degelo inútil. Os investigadores sabem que os sistemas pneumáticos de degelo modernos evoluíram.
Bridging não é mais problema para aeronaves turbohélice. O sistema pneumático de degelo desse avião inflaria em menos de um segundo, quebraria qualquer quantidade de gelo acumulada e desinflaria de imediato com sucção a vácuo. Então, bridging no degelo pneumático não aconteceria nesse avião. Vamos dar uma olhada nos manuais que esses pilotos seguem. Nós estávamos interessados na orientação que a tripulação recebeu, que instruções tiveram, o que eram treinados para fazer quando enfrentavam congelamento. Tanto a Comair quanto a fabricante do avião, a Embraer, publicaram manuais de voo para o 120 turbohélice. E quando os investigadores compararam os dois, eles fizeram uma descoberta surpreendente. O quê? O que chamou a nossa atenção foi que a Comair instruiu seus pilotos para que esperassem até que uma quantidade significativa de gelo se acumulasse, antes de ativarem o degelo pneumático. Isso foi uma grande surpresa para nós. O manual da Comair fala para esperar. O manual da Comair diz para os pilotos esperarem até que se forme 1,27 cm de gelo antes do degelo, enquanto o manual da Embraer diz uma coisa completamente diferente. A Embraer diz para ativar imediatamente o sistema ao primeiro sinal de formação de gelo. O material com relação às condições de formação de gelo não eram claros e nem consistentes para os pilotos saberem o que eles deveriam fazer. Vamos ver o que descobrimos. O acidente da Comair é o primeiro acidente fatal de um Embraer 120 causado por formação de gelo. Mas quantos acidentes quase aconteceram? Seis em menos de 8 anos. Meu Deus. Já tinha havido 6 perdas em acidentes anteriores envolvendo formação de gelo com o Embraer, que é bastante significativo. Então, como a FAA lida com isso? É um registro preocupante de acidentes. Os investigadores querem saber que medidas a FAA tomou para corrigir o problema. A Administração de Aviação Federal é responsável por definir as normas de segurança para toda a indústria. Rodrigues encontra evidências preocupantes nos arquivos da FAA. Formação de gelo, formação de gelo, formação de gelo. Com certeza tem muitos relatórios. Os pilotos da Comair podem não ser os únicos com ideias atrasadas sobre o degelo. Os próprios reguladores federais podem ser parte do problema. Eu acho que começamos a ver que a questão não era a falta de conhecimento. A questão era uma tendência antiga de pensamento na aviação de que o bridging no degelo pneumático era uma preocupação. O bridging no degelo pneumático era um mito. Na aviação, mitos são difíceis de morrer. Estava na hora de acabar com esse mito. Os investigadores estão tentando entender por que a Comair e a Embraer forneciam instruções conflitantes aos pilotos quanto à formação de gelo. Ao vasculharem os arquivos da FAA, eles encontram documentos intrigantes. Desenvolver meios para evitar a formação de gelo. Um memorando da FAA deixa claro que o regulador estava preocupado com a formação de gelo. Só tem uma maneira de fazer isso, ativando o degelo. E a revisão do manual do avião Embraer 120 mostra que o fabricante deixou bem claro a necessidade de ativar o degelo rapidamente. Ativar o degelo pneumático ao primeiro sinal de formação de gelo. A Embraer sabia da resposta. Então por que os pilotos da Comair não sabiam disso? Risco de formação de gelo na trajetória. Que surpresa! Gelo em janeiro. Os investigadores descobrem que a FAA aprovou a revisão da Embraer. Mas então deixaram passar um passo crítico. O regulador não exigiu que as companhias aéreas adotassem a mudança. Muitos, inclusive a Comair, não a adotaram. Por que não tornaram isso obrigatório? Não dá para acreditar. Embora a FAA tivesse muitas informações, eles nunca sancionaram oficialmente essa norma como obrigatória.
Os investigadores finalmente entendem o que causou o acidente do voo 3272 da Comair. Logo antes de aterrissarem, proteção contra gelo. Os pilotos enfrentam condições de formação de gelo. Para-brisa, hélices. Mas o comandante, seguindo os procedimentos da companhia, pressurização, não adota os procedimentos de degelo. Redefinido para pouso em Detroit. Parece bom. Luzes de pouso? Luzes de pouso. A tripulação estava ciente de que estavam em condições de formação de gelo, mas, de acordo com as instruções do manual de voo, eles esperariam até que uma quantidade significativa de gelo se acumulasse. Comair 3272, reduz a velocidade para 150. Então o controlador os instruiu para reduzir a velocidade. Manual de padrão de voo. Ele foi ficando muito lento e era uma preocupação para nós eles terem aceitado isso sem questionar. Mas em seus manuais não tinha nenhuma informação específica que dizia para não voarem abaixo de uma certa velocidade em condições de formação de gelo. Velocidade 150, Comair 3272. Se tiver gelo e você diminuir a velocidade, quem vai saber quando o stall acontecerá? Comair 3272, agora vire à esquerda para 090. Virar para 090. Para piorar a situação, o avião está no piloto automático. Como o piloto automático estava ligado, eles não souberam que essa camada de gelo estava começando a afetar a aerodinâmica. Quando o piloto automático está ligado, o piloto não consegue sentir o que acontece, até começar a ver alguma coisa nos instrumentos de voo. É o indicador de velocidade. O comandante foi o primeiro a perceber a anomalia. Eu já vi. Potência. Obrigado. Mas é tarde demais. A asa esquerda já estava em stall. A aeronave girou rapidamente para a esquerda. Eles foram de um ângulo de 45 graus para 140 graus à esquerda. Que é basicamente invertido. Nesse ponto, o avião vai seguir as leis naturais da física. E que Deus os ajude. Estamos em mergulho! Estamos em mergulho! Quando o nariz do avião apontou direto para o solo, o destino deles foi selado. Não! Desculpe. Queria que não tivesse acontecido. O NTSB determina que a culpa pelo acidente é da Administração Federal de Aviação. A agência não estabeleceu as normas adequadas para voos em condições de formação de gelo. Em última análise, nós não acreditamos que a FAA usou sua liderança para ajudar a dissipar o mito do bridging no degelo pneumático. Eles recomendam que todos os pilotos sejam informados da necessidade de ativar o degelo na hora em que estiverem sob condições de formação de gelo. Neste caso, nós tínhamos pilotos muito bons, uma aeronave muito boa. É muito difícil conciliar isso quando você está falando com um parente das vítimas. Centenas de vidas são afetadas. Agora temos a informação que pode evitar que isso aconteça.